para que e o porquê de procurar um profissional, uma profissional psicólogo, psicóloga. E explicitar essas duas perguntas aqui respondendo-as. Para que a gente procura um psicólogo, uma psicóloga, profissional da psicologia? Fazer uma comparação aqui com o médico e com o dentista. A gente procura um desses dois profissionais para quê? Por exemplo, a pessoa está com problema de dor de dente, ou apresenta seus dentes, assim, uma estética não muito agradável, que não o agrada, ele vai procurar quem? Um dentista. Ele não vai procurar um médico, ou outros profissionais que não seja esse que é especificamente da área da qual ele necessita ali de ajuda, né? Que é a estética do dente, que é essa dor de dente, que ele veja o que está acontecendo e trate aquela dor de dente, e trate o seu dente. O médico, da mesma forma, quando nós estamos doentes, nós não vamos procurar, por exemplo, um dentista, pelo contrário, a gente vai para um médico. E um médico da melhor especialidade mediante o nosso problema, mediante a nossa enfermidade, mediante a nossa doença. Por exemplo, numa fratura. A pessoa que teve ali alguma fratura no osso, ele vai procurar um médico específico do osso, né? Ele não vai procurar um médico específico do coração. Então, os médicos têm essas especialidades e a gente vai procurá-los mediante a nossa necessidade, a nossa doença, a nossa enfermidade, tá? E para que a gente vai procurar um psicólogo? Primeiramente, então, respondendo essa pergunta, outro exemplo, eu tenho uma professora que acontece isso daí também na vida cotidiana, na vida rotineira. Quando a criança ela tem um mau desempenho na escola, quando ela tem um mau comportamento, e é reclamado isso aos pais, faz menção a esses problemas do filho, e é encaminhado às vezes para passar por um profissional psicólogo, profissional psicóloga. E por quê? Porque aquele comportamento está sendo diferente. Aquele comportamento não está sendo normal para aquela situação, para aquele caso, para aquele contexto. E você vai procurar quem nessa ocasião? E aí que entra o profissional, psicólogo, psicóloga, a profissional psicóloga, o profissional de psicologia. Ele entra para poder esclarecer esse comportamento que está anormal, que está estranho para todos aqueles que convivem com esta criança. Estou usando o exemplo da criança, mas isso se dá a todos os casos, né? Quando um comportamento ele começa a sair fora do normal e ali você não começa a entender mais o sentido daquele comportamento, entra aí o profissional da psicologia. Para quê? E aí que a gente responde. Para poder compreender aquele comportamento. O que está acontecendo primeiramente, o que é esse comportamento e entender os sentidos desse comportamento. Então a gente faz um trabalho ali de compreensão inicialmente e responde essa pergunta. Para que o profissional psicólogo? Para poder compreender esse comportamento. Ao invés de você falar, ele está com isso, ele está com aquilo, nada melhor do que você procurar um profissional da psicologia para poder te ajudar a compreender esses comportamentos estranhos, esses comportamentos que fogem do normal ao qual você está acostumado a ver aquela criança, ou, né, como eu disse, não se dá só a criança, mas todos os exemplos, assim como adulto, jovem, adolescente, idoso, tá? Comportamentos que não são habituais. Respondendo à primeira pergunta, para que procurar um profissional da psicologia? Para poder compreender a queixa, aquele problema que é comportamental. Você vai procurar um médico, mas o médico vai ter suas limitações e dizer, não se encaixa o que você está apresentando, o seu comportamento não se encaixa em nenhuma patologia, em nenhuma doença, não é da minha área. E aí, ele pode o que fazer? Caminhar para um profissional psicólogo, uma profissional psicóloga, etc. Então, respondendo, para compreender aquele comportamento que está fora do normal, tá? Que saiu do padrão. A criança, a pessoa começa a se comportar de uma maneira diferente a qual ela está acostumada a se comportar, e você que convive com ela começa a perceber isso, ou você que passa por isso começa a perceber que seus comportamentos estão saindo fora do que você costumava fazer, do que você costumava ser,
E aí você procura um profissional da psicologia. E por que procurar um profissional da psicologia? Bom, se por um lado é para quê, tem uma utilidade de você procurar um profissional da psicologia, e essa utilidade se define também em compreensão, em entender o comportamento que você está tendo, a queixa, né? E o porquê é da especificidade. O porquê se refere à especificidade do profissional da psicologia, que é um dos únicos que podem te ajudar mediante esse comportamento. Como eu disse, um médico você procura especificamente quando você está doente, e você procura um médico da melhor especialidade ali, mediante a sua doença. E o psicólogo, você vai procurar ele porque ele é um profissional, a profissional que estuda, que trabalha com seu objeto de estudo o comportamento humano, as relações humanas, as relações interpessoais, que se relacionam aí, inteligência emocional, personalidade, psicopatologia, etc. Mas é o comportamento humano, é o ser humano ali, o objeto principal de estudo da psicologia é o ser humano. Então o profissional psicólogo, a profissional psicóloga, ela é requisitada porque ela é a única que pode ajudar, né, nesse para-quê, nessa queixa, que é entender, que é poder compreender a queixa do paciente, que é poder compreender esse comportamento que é desabitual, que está trazendo também problema a essa pessoa, tá? E aí depois entram ali as várias ajudas que, por exemplo, pode entrar o médico, o especialista, mas o profissional psicólogo ele vai poder ajudar na compreensão daquele problema que se apresenta, que está relacionado ao comportamento humano. É isso que a gente vê. Por isso, né, que responder esse porquê do profissional psicólogo, porque ele é o único que estuda o comportamento humano nas suas variadas relações, multifacetadas relações, ou seja, o ser humano como ser social, o ser humano como ser biológico, o ser humano também como ser racional, o ser humano também com essas instâncias psíquicas que envolvem aí, né, uma interioridade, pensamento, emoção, sentimento, afeto. Então, a psicologia, ela tem já vários anos já de estudos, teorias, pesquisas que embasam a sua fundamentação para ser uma ciência confiável, para ser uma ciência que impõe assim respeito e segurança. Porque os seus alicerces metodológicos, os seus alicerces que constituem essa ciência são muito bem construídos, que são em cima de teorias, de ciência, de pesquisa, já há mais de 100 anos já que nós temos essa ciência, tal como ciência. Ou seja, tem os métodos, tem as técnicas, tem toda a experiência também do profissional, estão todos a dispor do profissional da área da psicologia. Então, respondendo à pergunta do porquê procurar um profissional da psicologia. Resposta para essas duas perguntas, que é compreensão e ação. O para quê, como eu disse, é compreender a queixa, compreender aquele problema, e além de compreender, você vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível, mas é a partir da compreensão que você pode ajudar da melhor forma possível aquela pessoa que apresenta aquele comportamento indiferente, aquele comportamento desabitual, aquele comportamento anormal, mediante o contexto, mediante a família, mediante toda a relação que envolve aquela pessoa, aquela criança, etc. Então, esse é o para quê? Para poder compreender ela, e a partir de uma compreensão mais apurada que se dá através do profissional psicólogo, e aí o profissional psicólogo ele usa as suas ferramentas, as suas técnicas, todo o seu arsenal de conhecimento que a profissão o constitui. Por exemplo, a experiência, que conta muito, a abordagem a qual ele trabalha, as técnicas que ele utiliza, e mediante as técnicas também os testes que é preciso, e
as modalidades de atendimento a qual ele recebe essa pessoa aí para poder compreender o comportamento, esse comportamento anormal. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero voltar aqui com mais títulos. Valeu e até lá.